Durante séculos, Jesus foi apresentado como símbolo de amor, misericórdia e redenção. Mas essa não foi a primeira percepção sobre ele. Antes de ser venerado, ele foi considerado perigoso. Antes de ser adorado, foi visto como ameaça. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja quem foi Jesus, mas sim, por que homens poderosos decidiram que ele precisava ser silenciado? Jesus não liderava um exército, não convocava rebeliões armadas, não ocupava palácios. Ainda assim, sacerdotes se reuniam às escondidas. Autoridades romanas discutiam seu destino. Governantes o observavam com inquietação. O que exatamente estava acontecendo? Para entender isso, é preciso abandonar por um momento a lente da fé e assumir a lente do poder. No contexto do século I, Jerusalém era um território sob tensão constante. Roma governava. O templo centralizava a autoridade religiosa. A ordem precisava ser mantida a qualquer custo. E então surge um homem, sem formação rabínica formal reconhecida, sem cargo oficial, sem permissão institucional, mas com algo que nenhum sistema controla: influência direta sobre as pessoas. Ele ensinava como quem tinha autoridade própria. Interpretava a lei sem consultar escolas tradicionais. Questionava práticas do templo. Sentava-se com marginalizados, perdoava pecados, algo que dentro da lógica sacerdotal era prerrogativa divina. Isso não era apenas espiritual, era estrutural. Para os sacerdotes, o problema não era apenas teológico, era institucional. Se o povo começa a ouvir um homem fora da hierarquia, o que acontece com a hierarquia? Se a autoridade não precisa mais passar pelo templo, o que acontece com o templo? Prendê-lo? Com qual acusação clara? Ele não quebrava a lei de forma objetiva. Falava em parábolas, evitava declarações políticas diretas. Era impossível enquadrá-lo facilmente, e isso tornava tudo mais perigoso, porque sistemas sabem lidar com criminosos, sabem lidar com rebeldes armados, mas não sabem lidar com alguém que subverte a estrutura sem tocar em uma espada. Então surge Roma. Para Roma, qualquer ajuntamento popular durante a Páscoa já era risco potencial. Milhares reunidos, expectativas messiânicas circulando, histórico de revoltas na região. Pôncio Pilatos não era teólogo, era administrador de estabilidade. E estabilidade, no Império, significava ausência de tensão. Jesus falava de reino. Mesmo dizendo que não era deste mundo, a palavra reino, em um território ocupado, não é neutra. Roma não crucificava filósofos por metáforas, crucificava ameaças à ordem. E mesmo assim, os relatos indicam hesitação. Se não havia crime político claro, por que a execução? Pressão? Medo de tumulto? Ou algo mais profundo? O receio de que ideias sejam mais perigosas que armas? Herodes, por sua vez, demonstra curiosidade. Não enxerga imediatamente um revolucionário, enxerga um fenômeno. E fenômenos são imprevisíveis, mas há uma camada ainda mais intrigante. Nos próprios relatos evangélicos, há episódios onde espíritos impuros reconhecem Jesus antes dos líderes religiosos. Eles o identificam, o chamam pelo que ele é, enquanto autoridades humanas discutem se ele representa blasfêmia ou instabilidade. Na narrativa, o mundo espiritual reage sem dúvida. Isso é teologia? Ou é literatura construindo uma tensão simbólica? Porque, dentro da narrativa, até aquilo que representa o caos reconhece autoridade. E isso é perturbador. Se até o mal reconhece algo que o poder político hesita em admitir, o que isso sugere sobre a natureza da autoridade? Para aprofundar ainda mais, precisamos lembrar que o imaginário do período era fortemente moldado por textos apocalípticos. Obras como o Livro de Enoque circulavam e influenciavam a mentalidade da época. Falavam de juízo, vigilantes, intervenção divina, reinos que cairiam. Mesmo não sendo texto canônico para todas as tradições posteriores,
Ele ajudava a formar o clima espiritual do período. Num ambiente onde se esperava intervenção divina e juízo contra poderes estabelecidos, qualquer figura carismática com linguagem escatológica era automaticamente sensível. Jesus não era apenas um pregador. Era um ponto de convergência entre expectativa popular, tensão política e ansiedade religiosa. E aqui surge o ponto central. Talvez o problema não fosse o que ele fazia, mas o que ele representava. Ele não podia ser ignorado, não podia ser facilmente desmentido, não podia ser silenciado com argumentos simples, e prender alguém inocente, sem acusação sustentável, poderia gerar revolta. Restava uma solução extrema. Ao longo da história, ideias que ameaçam estruturas costumam ter dois destinos: cooptadas ou eliminadas. Jesus não foi cooptado, então foi eliminado. Mas a execução resolveu o problema? Ou amplificou a mensagem? E aqui está a provocação final. Quando um sistema decide que alguém precisa ser silenciado, isso revela culpa do acusado, ou medo de quem acusa. Jesus foi executado como criminoso político, mas os próprios relatos indicam que o crime era difícil de definir. Então, o que realmente estava sendo julgado naquele momento? Um homem? Ou uma ameaça à forma como poder, religião e autoridade estavam organizados? Talvez a pergunta não seja se Jesus era uma ameaça, mas para quem ele era uma ameaça. E se toda figura que confronta estruturas inevitavelmente será percebida como perigosa, quantas outras ameaças foram apenas vozes impossíveis de controlar? Agora a arena está aberta. Era inevitável? Era político? Era espiritual? Ou era simplesmente humano demais para caber dentro de um sistema? O Coliseu está aberto.